Bom, primeiro, qual que é o seu nome? Quem você é? Bom, meu nome é Vorney Almeida de Souza, tenho 53 anos, eu sou técnico de saúde na prefeitura de São Paulo e eu sou jornalista. O senhor tem essa coleção de revistas aqui, né? Nesta casinha, faz quanto tempo mais ou menos que o senhor tem essa coleção? Olha, eu comecei a colecionar acho que por volta dos 12, 13 anos de idade, então eu tenho uma coleção de 40 anos. Mas o senhor teve algum incentivo para... Eu comecei a ler história em quadrinho quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Na verdade, eu comecei a ver história em quadrinho antes de saber ler. Eu acho que eu, para querer entender as histórias, acho que eu me motivei mais para aprender a ler. E eu comecei a ler antes de entrar na escola. No meu tempo eu entrava na escola com 7 anos, né? Então eu já comecei a ler, entender a historinha antes. A minha mãe comprava revistas do Pato Donald, Zé Carioca, né? Tio Patinhas, do Disney, né? E comprava também daqueles personagens da Hanna-Barbera. Zé Colmeia, Flintstone, Brasinha, que eu gostava muito, Pepe Legal, né? Aqueles personagens que eram da TV, passavam na TV. Aí eu assistia na TV. Ela via que você tinha um interesse, né? Ela comprava. Eu gostava muito de desenho também, desenho animado. Então ela comprava e eu acompanhava as historinhas. Só que eu comecei a colecionar mesmo quando tinha uns 12, 13 anos de idade. Caso aqui você tem quanto mais ou menos ideia, né? Quantas revistas você deve ter por aqui? Olha, eu fiz um cálculo aproximado que não é muito preciso, mas deve ter uns 35 mil revistas. Nossa, bastante revista. Você conhece alguém que tenha esse número de revistas assim? Tem gente que tem mais. Tem gente que que tem bastante, assim. Porque como eu não coleciono... Eu coleciono alguns temas, né, de quadrinho, algumas coleções. Tem gente que coleciona só alguma coisa específica, né? Por exemplo, super-herói. Então o cara só coleciona super-herói. Então não vai ter uma coleção desse tamanho. Como eu coleciono temas diferentes, né? Entendi. Então aí é um pouco maior. É porque... Como é que fala? Não é muito conhecido, né? Pessoas que têm esse número grande de revistas. Não é muito conhecido não, a quantidade de gente que coleciona quadrinhos. Tem muita gente que coleciona, isso é verdade. Mas assim, de guardar quadrinhos antigos, assim, é mais difícil, né? Isso devia ser mais, né? Como é que fala? Descoberto, né? Pra virar alguma coisa de... Porque além de colecionar quadrinho, né, eu trabalho com história em quadrinho também, né? Então a coleção me ajuda a trabalhar também, a escrever sobre quadrinho, produzir revistas, né? Então, além de ser um hobby, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ler e colecionar as revistas, eu também trabalho com elas, né? Você sempre comprou revistas, né? Desde os 12, 13 anos você foi comprando e comprando e compra até hoje, né? Aconteceu uma coisa engraçada, porque a primeira coleção que assim, eu gostava de desenho infantil, né? Eu te falei do Disney, da Hanna-Barbera. E quando eu estava no colegial, que seria o ginásio, né? Um amigo meu me mostrou uma revista da Legião dos Super-Heróis, da editora Ebal, que eram uns personagens dos super-heróis da DC Comics, né? Que era o Superboy, o homem, rapaz relâmpago, moça de Saturno, rapaz elástico, né? Era um clube de super-heróis. Nossa, eu fiquei apaixonado por aquilo, achei o máximo aquele. E eu comecei a colecionar essa revista. Só que a minha mãe não queria que eu colecionasse. Então ela me obrigou a chamar um amigo meu, entregar a coleção inteira para ele. Eu entreguei, né? Muito custo, chorando, entreguei. Aí eu comecei a colecionar de novo a mesma coleção. E novamente a minha mãe me obrigou a entregar. Estranho, né? Aí eu colecionei a terceira vez, só que a terceira vez eu escondi no quarto da minha avó. Eu achava que a minha mãe não sabia, ela sabia, né? Mas aí acho que ela desistiu, né? E a partir daí eu comecei a acumular revistas, né? A trabalhar com... E aí depois, quando eu tinha
Aí eu comecei a me interessar por conhecer desenhistas de quadrinho, né? E aí eu entrei na faculdade de jornalismo, lá por 79, por aí eu comecei, existia uma loja que chamava Loja do Gibi, que era no Xavier Toledo, num prédio lá. E eu comecei a conhecer os autores de quadrinho nacional. Aí que eu comecei a colecionar o material de quadrinho nacional, que eu gosto muito até hoje, que são histórias de terror de quadrinho nacional. E aí foi indo, eu fui conhecendo as pessoas, conheci o Franco de Rosa, o Sebastião Seabra, o Bonini, né? Comecei a conhecer um monte de gente em quadrinhos. E eu comecei a me envolver mais nisso. E tanto que depois que eu saí da faculdade, em 83, eu comecei a produzir um fanzine sobre o quadrinho chamado Quadrix. E ele começou com 100 exemplares e acabou com 500. E aí, quer dizer, aí conhecer todo mundo de quadrinho, né? Entrevistava as pessoas, conhecer todo mundo. Tanto os mestres, né, que chamavam o pessoal que desenhava terror, tudo, até o pessoal mais novo. E aí eu fui colecionando, trabalhando, aí me envolvendo nisso em 86. Eu fiz o fanzine de 84 a 86. Fiz vários quadrix, né, que chamavam quadrix. Eu datilografava, não tinha computador, não tinha nada. Eu datilografava a coluna, tirava foto, pegava os desenhos, tirava xerox. Xerox já era meio difícil. E eu imprimia em offset a revista e mandava pelo correio, o pessoal comprava pelo correio, deixava em algumas lojas. Aí em 86 eu me convidaram para trabalhar numa editora de quadrinhos. Aí eu comecei a me profissionalizar nessa área. E a coleção continuou, né? Só que ela ficou cada vez maior, né? Aí há 17 anos atrás, a minha mãe mudou para uma casa, né? Que tinham vários, além da casa do sobrado onde ela mora, tem várias casas de aluguel num terreno. E aí eu peguei e falei para ela, me empresta uma casa, né? Aí ela me emprestou um quarto e sala, quarto e cozinha e banheiro. Aí eu instalei a coleção. Chumbei as estantes de metal na parede. Hoje nós estamos gravando agora, né? Exatamente. Você teria toda a coleção desde aquela época aqui, né? Sim, eu não me desfaço das coleções. Eu procuro, inclusive, as coleções mais antigas, procuro completar os números que faltam, né? Então eu vou atrás de colecionadores, né? É que isso dá um trabalho fazer isso, né? É, dá um grande trabalho. E assim, tem revistas que eu não vou achar mais, porque as revistas não existem mais. Então tem coleções dos anos 60, né? Que provavelmente eu não vou achar mais a revista, porque as revistas não existem. Será que agora com internet, né, não ajudaria a achar alguma revista que o senhor esteja procurando, assim? Não, é difícil porque o pessoal que colecionava revistas dos anos 60, 50, né, vamos dizer assim, eu procuro mais dos anos 60 e 70 para cá. As pessoas não têm muita afinidade com a internet e as revistas são raras mesmo, são coisas difíceis de se achar. Então você acha muita revista dos anos 80, 70 para cá, né? Mas revistas anteriores é mais difícil. De vez em quando você acha, né? Mas é meio espanto assim, achei, né? Mas é difícil. Você teria alguma revista que você consideraria rara, assim, que você teria aqui? Olha, para falar uma coisa, Pedro, eu acho que boa parte do material que eu tenho aqui é muito raro. Porque assim, eu tenho coleções quase completas de editoras que as pessoas nem sabem mais que existem, né? E assim, como eu compro muita revista, eu compro revistas que eu faço coleções sair na banca, né? Você coleciona até você ainda vai colecionando, comprando e abastecendo. Continuo colecionando. Abastecendo a coleção. Então né? tem muitas revistas que eu coleciono que saem na banca hoje, por exemplo, né? Mas daqui a um ano ninguém mais vê a revista. Então assim, eu devo ter umas 30 coleções que eu estou fazendo, que saem em banca, né? Por aí. Então eu vou comprando. Evidente que eu não compro tudo, porque primeiro eu não tenho dinheiro e depois uma parte do material não me interessa. Por exemplo, eu comprava muito super-herói, né? DC e Marvel, né? Homem-Aranha, Super-Homem, Batman. Agora eu não compro mais.
porque além de sair muitas revistas, né? São revistas mais caras, eu acabo não conseguindo comprar. Então eu prefiro comprar revistas que são difíceis de rachar, né? Que saem na banca hoje, mas daqui a um ano desaparece. Ó, pra te dar um exemplo. Essa aqui, ó, eu estava até pesquisando agora. Uma revista chamada Pesquinha, tá? É uma revista assim, é um primeiro gibi dedicado ao pescador mirim. Então o cara fez uma revista em quadrinho, é um autor nacional, né? Que ele fala sobre pescaria, tá? Essa revista saíram 3 números em, deixa eu ver a data aqui, em 94, tá? Então assim, ó, são 3 revistas que caíram, tá? Mas aposto que quase ninguém tem essa coleçãozinha, tá? A revista é em banca, então se você for procurar isso na internet ou algum colecionador, ninguém tem, entendeu? E é uma revista de 94. Então, deve ser até poucas pessoas sabem que existe, né? Exatamente. Inclusive eu mantenho uma coluna chamada Mantendo Contato, numa revista chamada QI, do Edgar Guimarães, que eu falo dessas editoras pequenas, dessas revistas. E para dar outro exemplo, ó, aqui eu tenho uma revista de 8 de dezembro de 1928, uma revista chamada O Garoto, tá? É de Curitiba, tá? Então assim, é uma revista, é uma revista infantil, ela não tem quadrinhos, mas tem contos, sabe? É uma pré-revista em quadrinhos, tá? Então assim, é uma das coisas mais raras que eu tenho. E provavelmente, será que alguém teria algum modelo igual a esse aí? Nem sei se tem os outros números. Esse aqui é o número 4, por exemplo. Eu nem sei quantos números saíram, não faço ideia. Pode ser que ninguém saiba também. Ninguém sabe que existe, né? Isso eu acho mais provável. Pois é, ó, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Essa revista aqui, ó, chama Mega Amigos. É uma revista que sai pelo Montepio da Polícia Militar, tá? É uma revista especial que tem passatempos, etc. Essa revista não sai em banca, era só distribuída para os sócios, né? Então, quem que vai achar uma revista dessa aqui? Ninguém vai achar. Então, na verdade, o que eu faço? Eu, além de colecionar e ler as histórias, né? Que eu gosto muito, né? Eu também coleciono para contar a história do quadrinho nacional, que isso é uma coisa importante. É uma arte que é negligenciada, assim. Ou os caras falam que é coisa de criança, né? Até os anos 80, 90 falaram que era coisa de criança, não tinha importância. Ou os caras cultuam muito, né? Falam, nossa, né? O cara fala, ó, que essa revista, né? Não sei o quê. E eu coleciono muito quadrinho nacional, de autores nacionais. Que também eu acabo conhecendo todo mundo. Né? Que tem mais artistas internacionais, né? Seria, não? O problema é que o Brasil tem muito quadrinho internacional, que o pessoal gosta, conhece da TV, tudo, né? São mais tradicionais. Mas tem muito quadrinho de boa qualidade no Brasil. Coisa muito boa. Bom, eu queria dar uma olhada aqui nas suas coleções. Vamos lá dar uma olhada? Pronto. Eu separo as revistas por editoras. E aí cada editora tem... Então cada editora tem um espaço, por exemplo, tá? Então olha aqui, olha. Você vê aqui... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Nessa prateleira aqui tem de uma editora chamada Noblette. É uma editora que já faliu, né? Mas publicava muito quadrinho nacional. Olha, publicava revista de infantil, publicava revista de aventura, por exemplo, o Akin, né? E publicava também, publicava revistas infantis, o Espoleta do Paulo Ramazaki, por exemplo. E publicava uma coisa que o pessoal gostava muito, que era um material muito bonito, que era quadrinho erótico, uma revista chamada Sex Man, tá? Então essa editora faliu, fechou, inclusive ela era essa editora era na Aclimação, no Cambuci, e a editora fechou, e assim, era gráfica também, e ela fechou, faliu, né, fechou. O seu José lá, que era o dono, cansou, né? Inclusive o prédio onde eles estavam, nos galpões, foram destruídos, né? Virou condomínio. Aqui, por exemplo, essas mais grossas aqui, é da editora Mitos, né? Que é o Tex, o personagem do José Bonelli, né?
italiano. Então são histórias muito legais, eu gosto do Tex, é um personagem legal de aventura. Só que tem um grande problema essas revistas, né? As revistas são grossas, né? E ocupam um espaço danado. Mas fazer o quê, A né? gente pode ver a parte de baixo dessa prateleira só do Tex, né? É, ó, lá em cima também. As revistas são muito grossas, né? Pega um modelo grosso aí pra gente ver, tira aí. Isso aqui, por exemplo, ó, tem 263 páginas, né? Essa aqui tem 370, né? Você dá uma olhada na grofura e as páginas são bem finas, né? É, papel jornal. A maioria das revistas se faz em papel jornal. Que é justamente para ser mais barato, né? E acaba sendo mais fina. Uma coisa que eu faço para as revistas, para conservar as revistas, é colocar em plástico. Porque evita o famoso cupim, traça, né? Porque eles não comem o plástico. E ajuda a conservar revistas para ela não ficar empoeirada. Aqui, por exemplo, tá? Esse bloco aqui são duas estantes só com revistas em quadrinho da Editora Abril de super-heróis. Então, olha, Batman, Homem-Aranha, X-Men. Esse é o famoso formatinho, né, que as pessoas falavam. Não está muito bem organizado, mas eu vou conseguindo. Aqui, por exemplo, ó, são duas estantes só com material da Disney, né? Então o Pato Donald, Pato Donald. E o Zé Carioca, né? Que é um dos meus personagens preferidos, que eu tenho toda a coleção dele, tudo que saiu em quadrinho do Zé Carioca eu tenho, tá? A grande pretensão da minha vida, que eu acho que eu nunca vou conseguir, é fazer um livrão comentando todas as histórias do Zé Carioca. Quem sabe um dia, né? E aqui também tem os personagens, aqui também é Disney, mas tem personagens brasileiros, por exemplo, ó, os Trapalhões, isso aí é para a Editora Abril. A maioria dessas revistas algumas continuam nas bancas, né? Sim, da Editora Abril, por exemplo, agora eles estão investindo assim em revistas gigantescas, ó, por exemplo, 800 páginas, Mega Disney. A gente virar grofura, ó. Você vê o tamanho dela? É um tijolo, né? 800 páginas de quadrinho. Aqui, por exemplo, são revistas da Rio Gráfica, né? Editora Rio Gráfica e Editora Globo, né? Então, ó, editava, por exemplo, olha, Menino Maluquinho, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, até o Cocoricó. Cocoricó, o famoso Júlio. Cocoricó, Júlio. O Recruta Zero. Olha aqui. Então, assim, dessa editora, nesse bloco aqui eu tenho. Então fica mais fácil eu fazer assim, porque eu consigo localizar as revistas e as coleções. Aqui, por exemplo, nesse aqui são as revistas mais antigas, revistas de terror, né? Que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho aqui um terrorzão aqui para mostrar. Aqui, ó. Esse aqui é da editora Taika. Clássicos do terror, né? Que eram revistas maravilhosas, né? De terror. Um material muito bonito. E a maioria, 90% de autores nacionais. Essas revistas infelizmente desapareceram, né? Você não acha mais. Essa aqui é uma revista de sátira nacional do Clive Pop, que é anterior à Mad, que saiu no Brasil. A maioria dessas revistas o senhor comprou em banca, né? O senhor não Aí que tá. conseguiu de outras. É assim, se você contar dos anos 70 para cá, dos anos 70 para cá, eu comprei em banca a maioria das revistas, tá? Mas tem revistas antigas, por exemplo, essas de terror, que eu tenho que comprar de colecionador. Então eu vou na casa de colecionador, ou troco a revista, ó. Tem algumas também de faroeste, né? São revistas bem antigas, essas revistas são dos anos 50, que eu nem estava vivo. Ó, tem revista de guerra também. São revistas que eu não estava vivo ainda, né? Não fazia. Agora, por exemplo, ó, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava nessa editora aqui, ó. Essa editora aqui, ó. Que é a Sampa, né? Que o pessoal fazia, a revista de piada, né? Que eu produzia também. Aqui é a revista infantil.
Aqui era revista infantil, mas o que eu fazia também, produzia também, era quadrinho erótico. Se eu achar, olha, por exemplo, esse aqui, quadrinhos eróticos, tá? Que era de quadrinho nacional, de autores nacionais. Quadrinho erótico tem uma procura boa, assim, né? Teve uma época, foi uma época boa, final dos anos 70 até os anos 90, né? Que você fazia uma editora, você fazia revista de terror e revista de erótica, né? E vendia muito bem, os autores nacionais sempre foram muito bons. Muita gente começou a fazer quadrinho erótico no Brasil, depois, por exemplo, Mozart Couto, por exemplo, ele foi fazer quadrinho na Europa, por causa dos desenhos eróticos dele. Aqui, por exemplo, tem a coleção que eu gosto muito, que é a coleção da editora Ebal, né? Foi essa que eu comecei a colecionar. Essa aqui tá um pouco mal organizada, né? Mas, olha, então eu gostava, né? O Super-Homem, olha. O Tarzan, que eu gosto muito, Joy Kubert. Um material muito bonito, né? E eu colecionava aí na banca, os Justiceiros. Essa editora era no Rio de Janeiro. Eu ia no Rio de Janeiro lá para conhecer o pessoal, sabe? Conhecer as coisas. Nossa, eu adorava isso. E eu colecionava, né? Comprei, ó, o Tarzan também. Olha, Almanac do Tarzan de 68. Olha, essa aqui, ó, essa é uma revista bem rara, olha. 1951. Uma das primeiras revistas do Super-Homem colorida. Olha, era muito raro antigamente ter revista colorida. Só começou a ter revista colorida assim com frequência depois que a editora Abril começou a publicar o Mickey e o Patinhas, né? Mas no final dos anos 70. Então essa aqui é uma revista muito rara. Então assim, olha, eu comecei a colecionar, olha. Tem o Poçante, que é o Super Mouse. Então você fica falando assim, mas para que vai ter essas revistas todas, né? Além de colecionar, que é um hobby, né? Colecionar, eu trabalho com elas. Então eu desenvolvo trabalhos com elas. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui, essa estante aqui são só de editoras internacionais. Então, olha, por exemplo, olha. Um personagem que eu coleciono, uma revista que eu coleciono, o Bart Simpson, que é o filho do Homer, né? É um material muito bonito. Deixa eu ver aqui mais aqui. Olha, o Riquinho é uma editora, é uma edição americana. O que mais tem a ver aqui? Tem também aqui, ó. Essa é uma edição bem rara, belga, que eu nem sei pronunciar o nome dos personagens. Que a maioria das revistas são norte-americanas, né? Que eu tenho, está dizendo? Internacionais, né? Que vem pro Brasil. Mas, por exemplo, ó, o mangá, esse aqui é o mangá original, tá? Mas lá no Japão, por exemplo, sai muita revista. Muita revista. Que no Brasil agora tá pegando também o mangá, né? As pessoas... o público agora, olha, isso aqui, ó. Essa aqui é uma revista portuguesa de um Eduardo Teixeira Coelho, é um dos mestres do quadrinho internacional. Tem também, ó, o Asterix. Aqui, por exemplo, é a parte mais bagunçada, que são meus arquivos, né? É o material que eu produzo, né? Que eu faço edição. Então, por exemplo, olha, isso aqui acabou de sair. É uma edição que eu fiz para aquecer, Associação de Quadrinhos Caricaturistas, que é uma revista chamada O Fim do Mundo. São piadas do Apocalipse. E o que mais? Esse aqui é a Betty Boop, olha, que é texto meu e dos meus arquivos, material da Betty Boop dos anos 30, fui eu que produzi. Que mais? Aqui já não é quadrinho, mas é um material que eu escrevi sobre aquele livro, o filme e mais o livro Nosso Lar. Então assim, tem dezenas de coisas que eu produzo, né? Eu também faço meus arquivos de produção. O senhor tem ideia mais ou menos em revistas, livros, em geral, assim, quanto o senhor já produziu?
Ah, não sei. Eu ainda estou produzindo um blog com todo o meu material, né? Vai demorar um pouquinho. Ah, mas se eu estou fazendo revistas desde 84, é muita coisa. Não tem uma estimativa? Ah, não sei. Ah, eu sei que eu fiz uma coisa, eu vi uma coisa interessante. Eu descobri o primeiro texto que eu publiquei sobre quadrinhos, sobre qualquer coisa, né? Sobre quadrinhos, foi em outubro de 82. Então fazem 30 anos, né? Então se você pensar que há 30 anos eu publico, né, coisas, ou revistas, ou fanzines, ou textos, né? É muita coisa. Não tem ideia. Quem sabe um dia eu consiga reunir toda essa informação no blog, né? Vamos ver. E assim, eu trabalho com isso, né? Então, assim, você sempre tem que renovar a informação, né? Você sempre tem que trabalhar com coisas novas. Mas uma coisa que eu preservo muito é falar do passado, né? Dos autores do passado, dos desenhistas, dos personagens do passado, né? Porque o pessoal esquece muito fácil, né? Infelizmente ainda a pessoa vê como o quadrinho como uma coisa descartável, né? Então eu procuro preservar essa memória, né? É uma das utilidades da coleção é isso, né? Preservar a memória. E atualmente eu coleciono em torno de 30 títulos, né? Desde Gasparzinho, Bolinha, que sai na banca, né? Até a parte do Tex. E algumas revistas nacionais também. Como saem muitos títulos independentes, que a gente chama, né? Porque o próprio autor produz a revista e faz 1000 exemplares, por exemplo, eu também tenho bastante material disso. E a gente vai, né? Vai lendo, né? Porque, inclusive, a principal razão de ter a coleção é você gostar de ler quadrinho, né? E depois do quadrinho eu leio bastante, leio livros, leio 2 jornais por dia, né? Então é uma coisa gostosa de fazer, ler. Bom, eu coleciono quadrinho porque eu gosto muito de ler, né? E o quadrinho me ajudou muito a entender de arte, né? Entender de desenho e conhecer o mundo, então, né? Porque através da leitura você viaja, né? Você conhece a imaginação de outros autores, né? Então é uma coisa muito legal. Até hoje eu cultivo isso. Eu acho que leitura é uma coisa muito importante. E se você tiver texto e desenho, melhor ainda, né? É uma viagem que você faz, né? É uma forma de cultivar a imaginação, de ampliar a sua imaginação, né? Quem não lê geralmente é uma pessoa um pouco limitada, né? E eu nunca gostei de limitação, por isso eu leio bastante e leio muito quadrinho.